Amém. Antes que o ano termine, Deus pode restaurar o seu lar. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, vamos ler os versos que se encontram do 17 ao verso 23. Marcos, capítulo 9, 17 a 23. Ouça. Verso 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Verso 19. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Verso 20. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Verso 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23 e último. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei você, mas quanto a mim, só de ler essa história, o meu coração salta de alegria, o meu coração salta de esperança. Como assim? Quando nós estamos incrédulos a uma situação, não tem quem nos convença de que a gente pode algo. Mas aqui nos mostra que se você crê, Jesus muda. Se você crê, Jesus restaura. Se você crê, o impossível acontece. Eu entendo que muitas vezes as coisas que nós carregamos dentro de nós, ao longo da vida, as coisas que aconteceram no nosso lar, na nossa família, na sociedade onde vivemos, podem ter feito nós perdermos a fé, a crença de que algo ainda pode mudar. Brigas, discussões, confusões, palavras duras que ouvimos em casa muitas vezes, ciúmes o tempo inteiro, silêncios que machucam, porque o silêncio também é uma resposta, e uma resposta muitas vezes que nos machucam, porque nós muitas vezes esperamos que o outro fale pelo menos uma coisinha assim, para talvez nos salvar de algo que nós estamos carregando dentro de nós, por estarmos aflitos em determinadas situações da nossa vida. Sim, essas coisas acontecem. Que elas vão arrancando a nossa paz, elas arrancam a nossa alegria, elas arrancam a nossa fé, deixam-nos vulneráveis a acreditar que o impossível não pode acontecer. Muitas vezes a gente acredita de que não existe um futuro diferente para nós. E é exatamente assim que nós encontramos o pai do menino no texto. Ele chega a Jesus, mas ele chega a Jesus cansado. Ele chega a Jesus esgotado. Ele chega a Jesus de uma maneira que ele nunca tinha entendido, de uma maneira sem saber mais o que fazer. Escutem novamente o verso 17 e o verso 18, primeira parte. É impressionante, diz assim, ó. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o acompanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Vocês perceberam? Essa dor, gente, não estava apenas naquele menino. Essa dor me impressiona, olha só, essa dor estava dentro do coração daquele pai. Tenho jovens aqui, tenho filhos aqui, filhas aqui dentro da igreja, salinha das crianças, na internet. Entendam uma coisa: quando você sofre, o teu pai também sofre. Quando você sofre, tua mãe também sofre.
A tua vida não é fácil, não é isso? Às vezes você sofre na escola, às vezes você sofre na faculdade, às vezes você sofre no dia a dia, nos teus relacionamentos, dentro da igreja. E você esquece que o teu pai também está sofrendo, tua mãe também está sofrendo, tudo bem. Eu trabalho às vezes com jovens e alguns jovens são questionadores, e está tudo certo. Aí alguns dizem assim, mas você não conhece o meu pai, você não conhece minha mãe. Sim, não conheço o teu pai, sim, não conheço tua mãe. E provavelmente o teu pai, com todo o carinho, com todo o respeito, mas a verdade tem que ser dita. Por mais que ele seja membro da igreja, por mais que ele conheça as profecias, por mais que ele conheça as verdades bíblicas, ele precisa nascer de novo. Eu entendo isso. E é lamentável porque muitos desses pais estão cegos. E por que estão cegos? Porque eles olham muito para os outros e esqueceram de olhar para si mesmos. Eles não param para perceber o que está carregando, por que que age daquela forma, por que que perde a paciência daquele jeito, por que que faz tudo aquilo. Porque se ele parasse, ele ia perceber que provavelmente também vinha da infância. Aí você pode dizer assim para mim, mas Joel, isso é o seguinte, o meu pai, a minha mãe, é aquele tipo de pai durão, aquele tipo de mãe durona. Sabe, eu estou sofrendo, meu coração está se rasgando, mas ele não demonstra nada, ele parece uma rocha. E tem pai assim mesmo, tem mãe assim mesmo, é o perfil dele. É o traço de caráter dele, é como a vida foi ensinando ele a ser, mas entenda que mesmo que ele não demonstre, quando ele está sozinho, ele também sofre, ela também sofre. E aqui eu me lembro, quando minha filha era bem uma criancinha, né? E quando eu já falo isso, o meu cérebro assim, gente, ela está crescendo. Eita! Isso significa que eu já tenho que ficar vigiando e orando. Lá no Brasil tem umas partes que dizem assim, ó, tem que ficar de olho, irmão, com os gaviões. Isso, olha bem. E ela era uma criancinha, a gente estava lá brincando no parque, e lamentavelmente ela acabou, não sei se ela vai se lembrar, ela acabou caindo ali de alguma forma e se machucou e começou a sair sangue assim embaixo do queixo. A gente ficou desesperado, claro, se lembrou. Ficou desesperados, nós. E a gente colocou ela dentro do carro ali e foi direto para o hospital. E quando a gente chegou lá no hospital, eu olhando, gente, olha, eu abro meu coração aqui para vocês. Veja só, eu olhando para aquela situação, minha filha, sabe, preocupada, minha filha assustada, minha filha só chorando, sangue escorrendo, enfermeira fazendo curativo. Sabe o que é que eu fiz? Eu virei as costas e comecei a chorar. Comecei a chorar. Por quê? Porque a dor dela naquele momento virou a minha dor. E é assim na vida, vocês têm que entender, perceba, meu amigo, é o seguinte, quando um casamento sofre, o esposo sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, a igreja sofre. Se você conversa com seu vizinho vai sofrer também e até a sua sogra vai sofrer. Coitada das sogras, né? Quando uma casa adoece, todos adoecem juntos. Todos. Eu entendo que talvez o que você tem visto com teus próprios olhos no teu casamento, na tua família, no teu lar, pode ter apagado a esperança de que Jesus ainda pode restaurar. Eu te entendo. Eu trabalho com ser humano, eu trabalho com sentimentos, eu trabalho com emoções, eu te entendo. Afinal de contas, tem muita gente aqui, inclusive dentro da igreja, que o que acontece? Sabe, depois de tantos pedidos de oração sendo feitos na igreja, toda reunião de oração na igreja, a pessoa levanta a mão, irmão, ora pelo meu esposo, irmão, ora pela minha esposa, irmão, ora pelos meus pais, pelos meus filhos. Com tanta gente que diz assim para você, ei, eu estou orando por você, membro de igreja, líderes de igreja, pastores. Com tantos conselhos bons que você ouve de vez em quando, tipo assim, ó, tem que ter paciência, irmão, tem que ter calma, entendeu? Conversa mais, entendeu? Com tantos conselhos, alguns até com anos de terapia, mas sabe o que dói? É que apesar de tudo isso, nada tem surgido efeito.
Nada tem acontecido. Passa dias, passa semanas, passa meses, passa anos. E a esperança, claro, entenda, a esperança vai ficando cada vez pequena, quase apagada, quase sem vida. Assim como o pai desse menino. O pai desse menino aqui, ele teve uma ideia. Já sei, vou nos discípulos de Jesus. Vou lá, nos discípulos de Jesus. Eles vão resolver, eles vão ajudar, eles vão fazer o negócio acontecer. Já sei. Ou seja, ele também tentou. Ele também procurou ajuda, assim como você. Ele também acreditou por um momento, agora vai dar certo. Mas não deu. Não deu, não. Ouça a última parte do verso 18 que diz assim: Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Percebe? A esperança dele, a esperança desse pai já estava frágil. Porque bastou mais um fracasso para que ele entendesse o quê? Nada vai mudar. Para ele quase desabar de vez, dele entender que eu não vou mais em lugar nenhum. Eu entendo que o que você tem sentido no coração, a dor, o cansaço, a frustração, a decepção, pode ter enfraquecido a fé de que o impossível ainda pode acontecer. Porque afinal de contas o teu coração está sofrendo, o teu coração está sangrando, o teu coração está cansado, está machucado. Cansado de lutar, cansado de tentar e nada mudar. Cansado de esperar, de confiar e não ter nada, nenhuma resposta. De orar, de ajoelhar, de clamar e a resposta não vir. Cansado de sorrir por fora, porque nós somos peritos nisso, nós sorrimos por fora. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Mas por dentro o coração tá sangrando, eu estou mal comigo mesma, eu estou mal com os meus filhos, eu estou mal com o meu marido, eu estou mal com a igreja, eu estou mal com os meus irmãos, com os meus pais, com quem quer que seja. Estamos cansados de acreditar e não ter nenhuma mudança. Mas a mudança parte de dentro de nós. A mudança parte daqui, não é daí não. Se eu quero que o irmão Evaldo mude, eu tenho que mudar primeiro. Se eu quero que o Joel se mude, eu tenho que mudar primeiro. É muito fácil eu acusar. É muito fácil eu dizer assim, meu marido isso, meu filho aquilo, meu sogro isso, minha sogra aquilo. Mas reconhecer que nós precisamos nos ajudar em primeiro lugar, isso é mais difícil. É ou não é? É. Estamos cansados. E é exatamente dessa mesma maneira que nós encontramos mais uma vez o pai do menino no texto. Ele chega a Jesus não com fé firme. Ele não chega a Jesus entusiasmado de que o impossível poderia acontecer, não. Ele chega a Jesus quebrado, trincado. Ele chega a Jesus com uma fé misturada de medo e de desânimo também. Isso me faz lembrar o verso 22. Olha o que é que diz o verso 22. Você que me acompanha através da internet, ouça só. Diz assim, ó. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Olha o que ele diz agora, gente, é impressionante. Ele fala assim, ó. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Perceba, gente, de certa forma, esse se podes aqui não era apenas um questionamento teológico, não era. Era um grito, sabe, um grito emocional. Era a confissão de um pai que estava exausto, de um pai que estava no limite, de um pai que não sabia mais o que fazer, de um pai que já estava, sabe, no fundo do poço, no buraco. Fui até nos discípulos, rapaz, os discípulos não fizeram nada. Andam contigo, entendeu? Mas não fizeram nada. Ele estava exausto. Era o suspiro de alguém que já não sabia se acreditava como antes. Dias atrás a gente estava
no parque. E eu estava no parque ali com meus filhos e tinha uma família linda da igreja que vai perceber que eu estou me referindo, mas não vou citar nome. É coisa boa, mas não vou citar nome não, ela vai perceber. Aí o que acontece? Em determinado momento, a filhinha dessa família, que é linda, ela estava assim brincando, eu acho que aqui chama-se baloiço, né? É baloiço? Né? Baloiço? É isso aí ou não? Eu vi uns sorrindo aí, rapaz, tem nada a ver. Baloiço, é como chama cá em Portugal. Você que está no Brasil me acompanhando através da internet, eu nem me lembro mais como é que chama. Mas aqui é baloiço. E aí o que acontece? Em determinado momento eu achei tão bonitinho que ela pegou e falou assim na sua sinceridade: ah, como eu queria ter asas, eu queria ter asas, eu queria ter asas para voar pelo céu. E a sua mãe deu uma resposta bíblica, assim, de quem entende de Bíblia. Claro, tá tudo certo. A mãe disse assim sem pensar: olha, é o seguinte, não te preocupes, quando Jesus voltar, sim, quando Jesus voltar, você vai ter asas e você vai poder voar pelo céu e você vai viajar para lá e para cá e tal. Tudo certo. Só que aí, de repente, o meu filho, o Lourenço, ele falou algo assim, rapaz, que eu fiquei assim refletindo. É até bom citar aqui, ele aí que ele já abriu um olhão, porque lá em casa tem um negócio assim: papai, é o seguinte, você só conta a história da Laura e eu. Tá aí a história do Lourenço. Aí o Lourenço pegou, a dívida tá paga. Aí o Lourenço pegou e falou assim, ó, do nada, a gente não esperava, falou assim: é possível ainda hoje? Basta orar o dia inteiro. Não é que às vezes nós deixamos de acreditar no poder de Deus. Não é. É que a dor, ela vai nos roubando essa fé simples. Essa fé de criança. Que agrada a Deus. A dor vai nos ensinando, sabe o quê? A duvidar. Gente, levando em conta os dois lados que nós temos atuado, o lado espiritual e o lado emocional. O lado espiritual, quando a gente vai nas igrejas tentando levar esperança para os lares. O lado emocional, quando semanalmente a gente recebe pessoas, homens, mulheres, crianças, frutos de lares destruídos, relacionamentos quebrados, famílias inteiras sangrando por dentro. Nós temos encontrado um número cada vez maior de pessoas dentro e fora da igreja que tem muitos conhecimentos bíblicos. Sabe da Bíblia, de frente para trás, de trás para frente, do meio para frente, de cima, sabe tudo. Pessoas que sabem muito sobre a Bíblia. Pessoas que têm um conhecimento que você olha e fala assim: meu Deus, se eu abrir a boca perto do irmão ali, vou me sentir envergonhada, porque eu não sei nada. Gente que ora constantemente, que jejua frequentemente, mas que mesmo assim tem um lar que está em guerra. Um lar que vive em meio à guerra, literalmente em guerra. Pessoas que vivem ano após ano em meio a uma dor, não só uma dor, não, são várias as dores. Pessoas que vivem tentando levar a família em pé o tempo inteiro, enquanto ela própria está quase caindo. É alarmante o número de pessoas dentro e fora da igreja nessas condições. Que ao mesmo tempo que diz que acredita, na mesma hora olha para o lado, mas está demorando. A gente chega até não ter mais forças para acreditar de que a fé, termos a fé de que Deus ainda pode agir, termos a fé de que um milagre ainda pode acontecer, termos fé de que tudo é possível para aquele que crê. Vamos para o que a gente chama de coração para coração, né?
Alguns meses atrás eu estava pregando em uma de nossas igrejas aqui em Portugal. Nós estávamos pregando. E o sermão estava sendo transmitido pela internet, como está sendo hoje para você que nos acompanha, sei lá, no Brasil. E após aquele sábado, alguém encontrou o nosso contato através das redes sociais. Era uma mulher, uma jovem esposa da nossa igreja, entrou em contato já chorando. Sabe por quê? Mais ou menos 5 anos que o esposo disse para ela, não dá mais. Tô fora. Não quero mais você. Mas ela ama muito esse homem. E apesar de ser 4, 5 anos, a todo momento durante esse tempo, ela orando, ela aguardando, ela esperando, ela jejuando, vai dar certo. Igual o pai do menino, vou lá nos discípulos de Jesus, está tudo resolvido, vai lá, vou lá nos discípulos. Só que aí recentemente o que aconteceu? Ela recebeu a notícia de que esse marido dela começou a conversar com outra mulher. E aquilo, sabe, foi um balde de água fria, gelado, jogado na cabeça dela, sabe, uma faca bem no coração. E ela chorava, eu me lembro como se fosse hoje, ela chorava dizendo assim, acabou, já era, não tem mais o que fazer, é impossível. E ela chorava tanto que nós precisamos acalmar ela naquele dia com algumas técnicas de terapia para acalmar ela. E eu digo para vocês, eu tenho atendido essa mulher já faz uns dias, que eu tenho atendido ela, e eu ainda não posso dizer para você qual o desfecho dessa história, o que é que vai acontecer na vida dela, o que vai acontecer nesse relacionamento, mas 2 coisas nós podemos dizer aqui nesse final para cada um de vocês. Primeiro, existe muita gente, não somente lá fora, dentro da igreja, sim dentro da igreja, sofrendo dentro do lar, sofrendo tanto dentro do lar que já não sabe mais se acredita, que acha já que é impossível também. Gente que sorri no culto, mas quando vai para casa, quem sabe já dentro do carro vai chorando para casa. Gente que serve ao Senhor no trabalho missionário e tudo que é coisa da igreja, mas está sofrendo no matrimônio. Gente que canta, gente que prega, gente que ora, gente que jejua, está desmoronando por dentro. E eu preciso ser sincero com você, com carinho e também com responsabilidade para com a palavra de Deus. Nem toda história se resolve com a restauração do relacionamento. Eita! Estava tão bom. Como assim? Às vezes, Deus quer restaurar você e não o casamento. Às vezes, Deus quer curar o teu coração e não a relação. Às vezes, um milagre não é juntar de novo, mas te tirar desse lar destruído, aonde você é maltratado, aonde você é maltratada, você é ridicularizada, tratado como animal, aonde você entra ano e sai ano e tu não tem esperança no teu coração, mesmo conhecendo o dono da esperança, a esperança não entra dentro de você, você não tem paz, você não tem perspectiva. Entenda, a restauração de Deus não tem um único formato, não, que você coloca dentro de uma caixinha, não. Mas ela sempre começa dentro de você. Trabalhando com as emoções e com a Bíblia na mão, que não nos deixa mentir. Se você decidir mudar os seus pensamentos, se você decidir acreditar de todo o coração, sim, porque tudo é possível àquele que crê, mas não esqueça de uma coisa, o tudo de Deus nem sempre é o tudo que nós imaginamos.
O possível de Deus pode vir de formas diferentes e de várias formas. O tudo de Deus não é o que nós imaginamos muitas vezes e nem é muitas vezes o que queremos. Às vezes nós pedimos algo, Deus até nos dá, para a gente quebrar a cara e ver que estava errado, que a gente queria. Às vezes nós pedimos algo e Deus não nos dá. E a gente fala, está demorando, Senhor, mas eu ainda estou esperando. E Deus não dá. Que é para ver se você de fato quer aquilo. O tudo de Deus não é o tudo que a gente quer. Às vezes Ele muda a situação. Às vezes Ele muda você para continuar enfrentando a situação. Mas Deus sempre age com fé. E nós também precisamos ter essa fé. Nós precisamos pedir, mas também receber antes mesmo de receber. Não tem um verso assim na Bíblia? Pedir e dar-se-vos-á. Mas também tem um verso que diz o quê? Tudo aquilo que pedis em meu nome, crendo que já o quê? Já recebeste. Você está pedindo, mas não está crendo que recebeu não, irmão. Está pedindo, mas está achando que Jesus não vai dar não. Será que é fé mesmo? Ou é só um menino mimado pedindo as coisas ao pai? Não esqueça disso. O tudo de Deus não é o tudo que muitas vezes nós esperamos e queremos. E aí? Você que está aí na salinha das crianças. Eu admiro vocês, sabe? De verdade. De verdade. A gente tem que, quem sabe, colocar aquele plano de pregar aí bem pertinho de vocês. Não é verdade? Ixi, não era nem para ter falado isso. Mas falei, tá falado. Pregar pertinho de vocês às vezes. Eu admiro porque vocês poderiam ficar em casa. Vocês poderiam ser tentados pelo inimigo para dizer, vou ver aqui de casa, do sofá de casa, mas você sai da sua casa, fica aí sentadinho, não é? Eu estou pregando para tu também, irmão. Tu que tá com o filho para lá e para cá, aí, entendeu? E tu querendo prestar atenção, e um olho no culto, e um olho na criança, aquele negócio todo, e às vezes alguém falando de você e tal, ó, teu filho e tal, né? Tô pregando para tu, rapaz. Não é só para quem tá aqui dentro, não. Não é só para quem está na internet, não. E eu pergunto assim, sabe, um jeito assim mais brincalhão, mas eu pergunto, tu crê ou não crê? Tu crê ou não crê, rapaz? Você quer um conselho? Então, antes que o ano termine, vem para Jesus. Vem para Jesus. Sabe por quê? Porque só Ele pode tocar aonde ninguém toca. Só Ele pode entrar aonde ninguém entra. Por isso eu te digo, lembre-se, se você crê, Jesus muda. Se você crê, Jesus restaura. Se você crê, o impossível acontece. Pois Ele, querido, Ele tem poder para te surpreender. Ele surpreendeu o pai desse menino, que chegou lá no buraco, chegou lá já desanimado. Imagine você. Eu já falei com os discípulos, traz para o dia de hoje. Ô Senhor, é o seguinte, eu já falei com o pastor da igreja, já falei com o ancião, já falei com os irmãos lá, entendeu? Passei o ano todinho orando, Senhor. O ano todinho clamando. Pensa um pouquinho. Mas o que é que Deus fez com o pai daquele menino? Curou o filho daquele pai. O que é que Ele fez? Ele restaurou aquele lar. Ele trouxe paz, esperança para um lar que estava já no buraco. Por que Ele não pode fazer o mesmo com você, rapaz? Claro que pode. Mas você tem que acreditar. Você tem que crer. Você tem que vir para Jesus. Repito, vocês que estão aqui, vocês da salinha das crianças e você da internet. E aí, tu crê ou não crê? Crê mesmo? A Laura, ela vai cantar um hino, é minha filha, e eu vou me segurar para não chorar, não é verdade? Quem diria que eu ia ver minha menina cantando na igreja? Na igreja de Deus. Deus é maravilhoso. O problema é que a gente não crê. Mas hoje você vai crer. Em nome de Jesus. Enquanto ela canta, eu vou pedir para você que, se essa é a tua decisão, eu vou pedir para você se levantar. Você que está aqui dentro da igreja, você que está na salinha das crianças, se levante. Você que me acompanha através da internet, escreva, interaja com a Igreja das Paivas. Coloque aí, eu creio. Ora por mim, ora pela minha família. Nós vamos orar por você, tá bom?
Então, levante-se enquanto ela canta, no final a gente vai orar. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja intensa de fracassos, mas vou ficar junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Deus seja louvado. Se você puder, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos como teu povo. O Senhor sabe dos problemas que temos enfrentado. É possível que aqui dentro da tua igreja tenha gente sofrendo dentro do lar. Gente sofrendo tanto dentro do lar, que está igual o pai desse menino que chegou até os discípulos acreditando que o milagre pudesse acontecer e não aconteceu. E ao se aproximar de ti, abriu o coração dizendo: se tu podes. Devido a tanta dor, a tantos anos de problema, de sofrimento, é possível que muitos aqui dentro da tua igreja estejam passando por algo parecido. Há anos orando pelo esposo, há anos orando pela esposa, há anos orando pelos pais, pelos filhos, e nada. E o inimigo vem
e tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, acabou, já era, é impossível. Que o inimigo não tenha poder sobre esses teus filhos. Que hoje cada um deles saia com a esperança, com a ideia de que se crê, o Senhor muda, se crê, o Senhor restaura, se crê, o impossível acontece. Faz maravilhas nessa tua igreja. Nós queremos ter famílias boas, felizes, firmes. E assim depois uma igreja unida, para que esse ano de 2026 seja um dos melhores anos da história da tua igreja aqui. Caminhando juntos, nos unindo e cheio do teu Santo Espírito, porque a cada ano que se aproxima, que passa, se aproxima a tua breve volta. Por favor, faz maravilhas em nosso meio hoje. E eu te peço isso no doce nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar só por um instante. Antes de pôr aí a parte final do culto, eu vou relembrar aqui para você